que recebe influência do plano espiritual. Falar de algumas doenças ao longo desse processo. Então, o coração, primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, onde é que fica o coração? Do lado esquerdo do peito. Então, está lá, ó, o nosso primeiro erro. O coração não fica do lado esquerdo do peito. O coração não fica do lado esquerdo do peito, ele fica no meio do peito, ó. A coisa que fica para o lado esquerdo é a ponta dele. Então, não é a parte maior, é como ele fica inclinado, nós vamos sentir a ponta dele bater aqui, na costela. Fica parecendo que ele é do lado esquerdo, mas é no meio, no centro do tórax. Deitadinho aqui, do lado dos dois pulmões. Esse bichinho, esse coração, ele vai apresentar algumas funções para nós. Ele é um órgão muscular oco, localizado no centro do tórax, que as principais funções são fornecimento de oxigênio, transporte de partículas do sangue, eliminação de produtos metabólicos do organismo. É ele que transporta tudo. É o que vai e vem de tudo quanto é lugar do organismo. E esse bichinho pesa, num ser humano, em torno de 100 até no máximo 300 gramas. Quer dizer, um bife de pequeno a médio, né? De pequeno a grande é um bife, se a gente for pensar. Esse mesmo bichinho, que a gente cuida tão bem dele, esse mesmo bichinho aqui, ó, parece uma bomba. Para quem gosta de hidráulica, mecânica, ele parece uma bomba. Tem entrada de cano por aqui, ó, entra cano por aqui, esse sangue vem daqui, vai para outra câmara, daqui vai lá no pulmão, o pulmão faz um monte de troca, devolve ele aqui no coração, do coração ele sobe, vai lá no organismo, é uma máquina perfeita. Perfeita. Somente a divindade, somente Deus é capaz de fazer isso. O ser humano, com toda a tecnologia, não deu conta de fazer. Eles não deram conta de fazer. Até deram conta de fazer. Só que o nosso dura até 100 e tantos anos. O que o ser humano deu conta de fazer até hoje, não passa de um ano. Até hoje. Com toda a tecnologia, ciência, mecanismo, e eu sou mecânico bom, eu que sou inteligente, o mais inteligente não deu conta de passar e fazer o ser humano viver com essa maquininha que Deus fez com 300 gramas, não deu conta de fazer artificial durar mais do que um ano. Esse mesmo bichinho, ele tem por fora, então por dentro parece uma máquina, uma bomba mecânica. Por fora ele tem uma irrigação, que são artérias, que dão a nutrição desse coração. Essas pititinhas que nós estamos vendo aqui, nós temos que cuidar dela a vida inteira. É isso aqui, ó, que mata 30 a 40% de quem está encarnado hoje. O motivo de desencarne é isso aqui, ó. Essas bichinhas aqui, que é o que está correlacionado com o chamado ataque cardíaco, infarto. É essas daqui e umas pequenininhas que saem daqui, ó, e que vai lá para a cabeça, ou derrame. É disparado em primeiro lugar a maior causa de mortalidade que existe no mundo inteiro. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mata mais do que... A gente tem medo de câncer, tem que ter medo do coração. Tem que ter medo do câncer também, mas mata 3 vezes mais do que todos os tipos de câncer junto. Isso aqui. E ele tem um sistema elétrico que de vez em quando dá pane, fala, nossa senhora, meu coração está numa arritmia hoje, numa palpitação danada. É um desajuste eletrônico desse coração. Fazendo esse conjunto todo, algumas curiosidades interessantes. Olha só. O volume de sangue em homens e mulheres magros varia quase que diretamente com o peso corpóreo. Em média é de aproximadamente 79 ml, 80. Jogando para cima, 80 ml por quilograma de peso. Então, cada um de nós, eu, por exemplo, que peso 70 quilos vezes 80, 70 quilos vezes 80, então dá 5.600 ml, 5 litros e meio de sangue, para uma pessoa de 70 quilos. No meu caso, dá, acho que uns 6, né? Mais ou menos uns 6, 5,5 para você, 6 para mim, que é um pouquinho maior. Então, mais ou menos, uma pessoa de 70 quilos, com 80 ml, vai ter 5 litros e meio de sangue circulando. Esse coração, ele tem, por batida, ele joga 70 ml de sangue. Nosso coração bate 70 vezes por minuto. Não é difícil chegar à conclusão
que por minuto o nosso coração joga 5 litros de sangue e roda ele inteirinho no corpo. Se o nosso corpo tem mais ou menos 5 litros, então ele roda o sangue do corpo inteiro em 1 minuto. Se eu fizer uma continha mais elaborada um pouquinho, num dia nós temos 1.440 minutos. E a gente joga 4.900 ml por minuto, então são 7 milhões e 56 mil ml de sangue. Arredondando a conta, 7 mil litros de sangue por dia é o que essa bombinha trabalha. Bate 120 mil vezes por dia. Agora eu pergunto para vocês, e para mim também, como é que nós estamos cuidando desse bicho? Está cuidando bem? Olha o serviço dele. Se a gente pegar uma cisterna, uma bomba, são poucas as bombas que dão conta de fazer isso aqui por dia. E elas queimam normalmente em 4, 5 anos, já não está prestando mais. Então, a pergunta que eu volto a fazer, nós estamos cuidando bem desse danadinho aqui? Ó, deixa a pergunta no ar. Então, o que ele vai fazer? Como eu disse para vocês, ele vai transportar oxigênio, vai levar. Então, quando o coração, sem o coração, sabe quantos minutos nós ficamos vivos? 20 segundos. 20 segundos. Estou acordado aqui, o coração parou 20 segundos, ninguém mais conversa comigo ou com ninguém. 20 segundos já era, sem funcionar. Porque ele leva oxigênio, ele traz oxigênio, ele tira as porcariadas que nós comemos para jogar fora lá no rim. É ele que leva aquilo que a gente come para distribuir para o cérebro, para todo o sistema, é ele que faz isso. O transporte das porcarias, que a gente já tinha citado, e transporte dos produtos celulares, transporte dos hormônios. Então é ele que vai fazer a sensação de frio, de calor, aquela pessoa que passa o amor da nossa vida e faz aquele frio no peito, é ele, através de alteração hormonal. Essa alteração hormonal, olha só como é interessante o cérebro fazendo influência no coração. Mas quem faz influência no cérebro? O espírito. Então, aquilo que acontece lá no que coloca algum sentimento dentro do espírito, reflete numa sensação orgânica que passa pelo cérebro e é produzido alguns hormônios lá no cérebro, no chamado sistema límbico, que é o sistema da emoção, ele vai despertar algumas coisas em nós. Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático, o camarada está aqui, dá um grito, um berro, de repente assusta todo mundo. O que nós vamos ter na hora? Nossa, meu coração vai sair pela boca. Por que o coração vai sair pela boca? Porque vai despertar uma reação que vai produzir um hormônio que instantaneamente, na questão de 1 segundo, de 1 a 2 segundos, sai daqui, vai lá embaixo e o coração dispara. Quando alguém dá uma fechada no trânsito, ou o cara dá uma xingada na gente, nós ficamos louquinhos da cabeça, né? Não, eu vou pegar esse cara, vou dar porrada nele. O que acontece é o seguinte, é produzido um hormônio, chama adrenalina. Esse hormônio é fantástico. Ele prepara o corpo nosso para fazer 2 coisas. Correr ou lutar, instinto de sobrevivência. Correr ou lutar. Então, para correr ou lutar, ele dilata a pupila para aumentar o campo de visão, enxerga tudo. A circulação dobra para ter energia para poder fugir ou dar porrada, mas o cérebro fica burro e para de raciocinar. Então, todo cara que está nervoso está burro junto. Então, se quer fazer uma burrada na vida, vamos fazer isso na hora que nós estivermos nervosos, irritado. Não tem pensamento, nós temos o bloqueio daquilo que é chamado razão. E o ser humano diferencia dos outros porque tem capacidade de pensar. Nós temos capacidade de pensar. Só que quando nós somos provocados, nós vamos agir por instinto causado pelo hormônio que acontece em qualquer animal. E o animal vai reagir de acordo com a natureza dele, e o homem também. Então, se a gente, no momento da raiva, que o coração está envolvido nessa encrenca, e o coração vai acelerar, dá aquela coisa ruim, fala, agora eu vou arrebentar respira e pensa, porque vai dar tempo de produzir outro hormônio, e esse outro hormônio, que vem do parasimpático, que na verdade é a queda da produção desse hormônio, vai fazer a gente raciocinar. Por isso que tem a campanha Conta até 10, que é o tempo de passar. Porque se a gente agir por instinto, esse cérebro vai provocar várias reações aqui.
Então, uma delas, nós vamos ficar com vontade de fazer xixi e cocô. O cara que está nervoso, ele está com tanta raiva, com tanto medo, que fez xixi, soltou. É involuntário, não consegue controlar. Solta, é aqui, ó. Isso dependendo do grau de ação que tem, como vai daqui para lá, vai de lá para o espírito junto. E são sensações que podem ficar dentro do espírito. Então, o coração, emoção, que a gente fala, o coração que está envolvido com a parte de sentimento, ele está envolvido na parte de emoção, na raiva da taquicardia, na tristeza dá aquela sensação de aperto no peito, que vem lá, fala, essa aqui vem lá do fundo. Vem lá do fundo da onde? Da alma. E a alma utiliza o corpo para expressar o seu sentimento. Então é através daquilo que o espírito impregna no cérebro que vai produzir hormônios que vão alterar aquilo que nós estamos sentindo. Então vai doer o peito. Vai dar aquela ansiedade, aquele peito ruim. Aí vai lá no cardiologista, o cardiologista vai fazer uma série de exames e não vai dar nada. E o cardiologista fala assim, sabe o que a senhora tem? Sabe o que o senhor tem? O senhor não tem nada. Aí chega em casa e fala assim, gente, mas está tão ruim, continua doendo, continua ruim. Da onde está vindo essa sensação? Está vindo de dentro do espírito para fora. Se nós não controlarmos isso vai alterar a produção de hormônios no nosso organismo e vai levar a doença de verdade. Então aquela sensação que está ruim no peito, aquela depressão, a coisa que está aquela nhaca, aquilo vai se transformar, fala, não tem arritmia, estou sentindo meu coração palpitar. Faz exame aqui às 24 horas, dá nada. Mas daqui um ano, vai no outro, fala, eu fui naquele e não achou nada. Faz o mesmo exame, já dá. Pela perpetuação, nós não equilibramos, nós como ser humano, o nosso organismo acusa e traz doença. É assim que a coisa acontece. Olha lá, síndrome do coração partido. Isso aqui é uma das coisas que tem a maior influência do espírito. A síndrome do coração partido. Pergunta se a medicina conseguiu achar a explicação da síndrome do coração partido. Síndrome do coração partido é o seguinte: casalzinho, 70 anos de casamento, morre a vovó, morre o vovô. 30 dias depois faz o outro. Aí a gente fala assim, tadinho, morreu de tristeza. Sabe o que acontece? Ele infarta o coração. Ele vira uma jabulane dentro do peito, fica gigantesco, sucumbe e morre. Chega no hospital, já não sabe de onde que vem aquilo, que não tem como tratar. Vai lá, faz cateterismo, não dá nada. Vai lá, faz todas as coisas, só acusa que o coração está fraco, mas o coração mês passado era bom, gente. Da onde que veio essa nhaca? Vem simplesmente da sensação de dentro para fora. Isso aqui só no Espiritismo pode explicar, porque na ciência não explica. Tem um monte de teoria, todas elas ninguém provou nada. Chamada síndrome do coração partido. Vai acontecer quando nós temos uma tristeza profunda. Quando alguém na nossa família está com um problema muito sério, nós conseguimos transportar de dentro da sensação do espírito aquele desconforto, aquela impotência em relação à vida e sucumbe o órgão por desequilíbrio da energia. Olha que coisa impressionante que é a nossa capacidade interna, o que a nossa emoção pode causar no nosso sistema, nos nossos órgãos. Isso aqui não é incomum. Sabe em quem que acontece? Em mulher. Acontece em 10 mulheres para cada um homem. E normalmente com mulheres acima de 50 a 60 anos. É onde já apanhou demais da vida, o coração já não aguenta mais. Já chega, qualquer estresse a mais pode partir o bichinho. E o espírito e o coração é essa relação que a gente tem, que eu estou dizendo para vocês. Às vezes tem corações, a gente pega criança, tem doença cardíaca. Fala, gente, de onde vem esse negócio? Por que eles nasceram com essa doença cardíaca? Então existem alguns livros que falam de relação do que o cidadão fez com a cardiopatia que ele teve. Ah, se foi isso, tem a tal doença. Eu não acho que o Espiritismo tenha que explicar essas coisas. O que nós precisamos entender é que às vezes aquilo que nós provocamos de emoção negativa
nas outras pessoas, aquilo que parte, aquilo que nós chamamos, nota, partir no coração de outra pessoa, isso tem lei de ação e reação, vai ser consequência. Então, às vezes, nós vamos ter uma criança que nasce com insuficiência cardíaca. É um desequilíbrio da força. Isso foi mal utilizado da outra vez, nós utilizamos mal, ou fizemos mau uso disso, fizemos alimentação ruim, o doutor foi lá, eu fiz uma consulta com o doutor, ele falou assim, para de fumar, para de beber, vamos mudar essa vida, vamos fazer um pouquinho de exercício. Nós não fizemos nada, tem que arcar com isso. Houve um desencarne precoce por mau uso do órgão. Nós temos que prestar conta disso. E se essa conta não resultar num equilíbrio do espírito, o perispírito vem impregnado e vem com doença depois. Reencarna com a doença por impregnação do mau uso da vida anterior. Então aqui está o nosso amigo protótipo básico do camarada que tem doença cardíaca. Diabetes, lá um cigarrinho, copinho de cerveja, né? Diabetes, colesterol e triglicérides altos, tabagismo, cigarro, obesidade, gordinho, sem atividade física. Está vendo essa lista de cá, ó? É tudo adquirido com a mão. Ou seja, se essa é a principal causa de morte hoje no mundo, doença cardiovascular, e os principais fatores, pelo menos na coluna de cá, o diabetes é porque engordou, a não ser aqueles que nasceram. Colesterol e triglicéridos, está comendo gordura demais, comendo fritura demais, comendo doce demais, arroz demais. Cigarro, a gente não nasce fumando, optou por fumar. Obeso, nós engordamos porque estamos comendo, estamos vivendo para comer e não comendo para viver, vivendo para comer. Opa, engasgou. Nós estamos vivendo para comer e não comendo para viver, é isso aí. Estamos ingerindo mais do que deveria, consequência, olha lá, ó, bonitinho, adquirido com a mão. Atividade física, nós que escolhemos, não consigo. Não consigo, depois ficar tudo escrumbicado, não consegue. Aí o joelho foi embora, aí a coluna foi embora, fizemos mau uso do corpo. Então tudo isso é evitável. Períodos prolongados de tensão, que é o estresse, isso aqui é o fator que mais tem aumentado. Esse estresse é tão grande que a doença cardíaca pegou agora os jovens. Até a década de 90, o cidadão infartava, ele tinha mais de 40 anos. Hoje, 20% e está chegando para 30% em menos de 40 anos. Então é muito comum a gente chegar no hospital, está lá na sala, das 10 pessoas que estão lá infartadas, 2 têm 28, 30 anos. Isso aqui, ó, junto com esses, menos o diabetes, normalmente está obeso, sedentário, estressado. Idade aumentada depois dos 30 anos. Na verdade, a idade de risco para nós, homens, 55, para as mulheres, 65. Então, o homem, até os 55 anos, ele infarta 2 vezes mais que a mulher. Só que se nós chegarmos aos 65, a gente dá uma banana, fala assim, ó, tchau para vocês, que agora vocês vão infartar 2 vezes mais do que nós. Então, a mulher infarta depois dos 65, 2 vezes mais que o homem. Quando é homem, na idade que eu falei, e o uso de anticoncepcional por mulheres é também um fator de risco. Tem pessoas que nos procuram lá na vida profissional e tem todos esses fatores juntos. É uma bomba relógio ambulante para infartar qualquer hora. Como é que a gente sabe se está infartando ou não, se está tendo um ataque cardíaco ou não? Vai doer principalmente nessa região. Pode ser peso, aperto, queimação, é importante que isso aqui a gente saiba. Isso aqui pode vir para os braços, vir para o estômago, vir para o pescoço ou para as costas. Uma dor dessa é sinal, vai procurar um médico. Não vamos ficar em casa tomando dipirona, água quente, água morna, receita da vovó, isso aqui mata, viu? E mata, sabe quando? Na primeira hora. Não dá tempo de chegar no hospital sem bobear. 50% não chega. Os outros 50% que chega, 50% morre. Em um ano. É alto, né? Sobra 25%. É melhor não ter isso aqui. E por quê? Porque faz lá na artéria placa de gordura, porque nós usamos mal essa artéria. Ah lá, vai tampar, pronto.
Eu fecho a circulação, quanto mesmo que tinha de peso o nosso músculo, quantas batidas por dia ele fazia, e agora falta um pedaço dessa máquina perfeita. É claro que não vai evoluir bem, é claro que vai ter consequências. Então aqui, ó, a plaquinha de gordura, isso aqui, sabe onde que começa, gente? Nos nossos pititinhos de 3 anos de idade. Fala assim, não, eu vou dar batata frita, que agora tem que aproveitar quando é criança. Lá, 2, 3 anos de idade, já começa isso aqui, ó. E nós vamos preocupar, sabe quando nós vamos preocupar? Depois dos 40. Por que nós preocupamos depois dos 40? Porque depois dos 40 acontece um infarto mesmo. Só que a consequência é para trás, não é depois dos 40, é antes. Então a hora de cuidar é antes, depois é prevenir para não acontecer de surpresa. Por isso que a gente deve ir, todo homem acima de 45, toda mulher acima de 50 deve fazer uma avaliação médica, não precisa ser com um cardiologista, mas deve fazer uma avaliação médica para ver. Ah, não sinto nada, para ver se não vai sentir daqui a pouco. Todo mundo deveria fazer, tá? Faz parte do cuidar do corpo. Tá lá, ó, não passa sangue, vai morrer uma parte do coração. E tem hoje, a medicina hoje evoluiu muito, a gente consegue, nas pessoas que procuram direitinho, consegue salvar muita gente. Muita gente. Hoje, nas pessoas que chegam ao hospital, só 5%. Num hospital de referência, 5% só que vão falecer por causa disso aqui, ó. Se procurar um centro de referência certinho, então nós devemos procurar sim. Vamos lá. Então existem 10 mandamentos para a gente ter um coração beleza, bacana, tranquilo, que vão envolver cuidados que envolvem o equilíbrio pessoal, espiritual, e coisas que envolvem o corpo. O Evangelho ensina, né, William? Cuidar do corpo e do espírito. Então, diga não à obesidade e controle seu peso. O cardiologista que está dando a palestra é um exemplo de controle de peso, né? Está fazendo atividade física direitinho, bonitinho. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, tá? Não é desculpa, não. Mas a segunda, consulte o seu médico periodicamente. Se Deus colocou a bênção da medicina, não foi para, a medicina isso aqui é para quem não acredita em Deus. Não, se fosse assim, Deus não teria feito a medicina. Não teria feito menos. Nós devemos tratar da parte espiritual? Devemos, mas e da parte corporal? Também. As duas coisas, vamos lá. Avalie seus níveis pressóricos. Isso aqui sabe quantas vezes a gente deveria fazer? Quem não tem nada, uma vez por mês pelo menos. E quem tem, uma vez por semana pelo menos. Então quem tem pressão alta, hoje tem os postinhos, tem vários lugares que a gente consegue fazer essa medida. Aqui, ó, depende mais da gente mesmo, parar de fumar e de beber. O álcool, existem alguns, eu não sei se são alcoólatras, mas existem alguns que dizem que pequenas doses de álcool, o que quer dizer? Aí uma meia taça de vinho dia, e as outras não estão incluídas a cerveja, mas uma meia taça de vinho dia, dizem ser protetor do coração. Eu tenho muito receio de fazer essa recomendação, porque o próprio álcool, se a pessoa tiver predisposição, que eles chamam de genética, eu chamo de reencarnatória, a esse vício, pode ser o princípio de um vício e a perda de uma encarnação. Então, não recomendo isso aqui para ninguém. E fumar, não tem conversa. 50% de quem tem doença cardiovascular, a culpa é do cigarro. Controle da ingesta de sal. Nós no Brasil somos bons para isso aqui, ó. Nós comemos pouquinho sal, pouquíssimo. Deveria comer 4 gramas por dia, nós comemos 12. Em média, 12. 1 grama de sal é uma tampinha de caneta, só para vocês terem uma ideia de quanto seria. Aquele sachêzinho que a gente sai para comer batata frita, a gente põe uns 3 ou 4, que seria as 4 gramas, seria o do dia inteiro, já seria o suficiente. Nós comemos um pouquinho de sal, né? Diga não ao sedentarismo, pratique esporte. Esporte é o que a gente gostar de fazer. Qual que é o melhor para o coração? Caminhar, andar, de tardezinha, depois de um dia tenso. E não existe lugar, aqui em Uberlândia nós somos privilegiados com os locais. Nós temos o Parque do Sabiá aqui, que é uma bênção. Não é à toa que aquilo está lá, né? Tem a natureza, tem as mãos divinas ali. É o momento para a gente jogar a circulação, as toxinas fora. É o momento para a gente, naquela caminhada,
aproveitar para pensar no nosso dia, fazer o que Santa Cruz nos ensinou. O que eu fiz de bom hoje? Como é que foi o meu dia? Eu fiz todo o bem que podia? Como é que vai ser o meu dia de amanhã? Essa é uma hora bacana de fazer. O que é recomendado para a parte cardiológica é que isso aqui aconteça 3 vezes por semana, no mínimo, por 40 minutos. E o melhor para o coração é a caminhada. Ah, mas eu não gosto de caminhar. Então, qualquer coisa que goste, que movimente o corpo. Tá? Escolher bem o que nós vamos comer. Dizem que quanto mais colorido, mais saudável é. Isso aqui é importante. Aí fala assim, nossa, verdura faz muito bem, o legume faz muito bem, a gente deve comer fruta e verdura. A fruta e verdura, ela não tem um fluido animal, não tem sangue circulante. Então são alimentos que a gente pode, se a gente for pensar em divindade, nós como espíritas, vamos pensar que são alimentos que têm uma energia muito positiva, ao invés da gente comer os fluidos animais. E existem alguns lugares que a gente descreve sobre a decomposição, como é que fica a esfera fluídica de quem comeu um churrasco. Não é muito bonito o que está descrito lá, não. Então, quanto mais rico a gente tiver de cores, melhor é a nossa alimentação. Saiba se é diabético e se tem colesterol alto. Isso é simples. Isso é disponibilizado, faz um check-upzinho. É baratinho em qualquer lugar que for fazer. Quantas vezes que eu tenho que fazer? Pelo menos uma vez na vida, entre 10 e 30 anos. Pelo menos uma vez. E depois dos 30, pelo menos de 2 em 2 anos. E depois dos 40, anualmente. Porque as coisas modificam rapidamente. E é muito barato para a gente não prevenir. Evitar o estresse. Esse hoje talvez seja o fator mais difícil. Nós temos 4, 5 empregos, 16 coisas para fazer por hora, 2, 3 celulares, um de cada chip operadora, né, para poder falar mais tempo com os outros. Esse é danado. Depois vamos passar uma receita para vocês e para mim também. Ame a vida e o seu coração. Isso aqui é o principal. Se nós gostamos da vida, nós vamos tentar seguir isso daqui. E aí eu faço uma autorreflexão a mim mesmo, não sei se eu estou gostando tanto assim da vida, porque como cardiologista eu estou sabendo mais que eu com certeza me será cobrado. O espiritismo não tem por objetivo opor-se à medicina, mas ajudá-la na melhor compreensão da natureza humana e dos recursos naturais de que esta pode dispor para o seu maior progresso. O espiritismo, eu tenho para mim que nós vamos viver numa era daqui a pouco em que o médico que não tiver um conhecimento da natureza, não precisa ser espírita, mas da natureza espiritual, que entenda o que é o mundo espiritual, vai ter dificuldades em entender e tratar muitas coisas. Porque boa parte, eu posso dizer hoje com segurança, pelo menos 50% a 60% daquilo que nos apresenta como patológico não é patologia orgânica, é patologia do equilíbrio espiritual. Que se a gente der caminhos para esse equilíbrio voltar, a doença vai embora com naturalidade. Vamos para frente. A sabedoria do chocolate quente. Só clicar 2 vezes. Não está saindo. Ah, tá. Não está conectado. Pronto.
Quando todos já estavam com o chocolate quente em mãos, o professor compartilhou seu pensamento. Perceberam que todos os canecos caros e bonitos foram os escolhidos, e que os simples e baratos foram deixados na mesa. Embora vocês achem normal desejarem somente as melhores para si, é aí que está a fonte de seus problemas e estresse. O caneco do qual você está bebendo não acrescenta nada à qualidade da bebida na maioria das vezes. Ele é apenas mais caro. Às vezes, ele até esconde o que estamos bebendo. O que cada um de vocês queria, na verdade, era chocolate quente. Vocês não queriam caneco, mas vocês conscientemente escolheram os melhores. E logo vocês começaram a olhar uns para os canecos dos outros. Agora, amigos, por favor, considerem o seguinte: a vida é o chocolate quente. Seu emprego, seu dinheiro e sua posição na sociedade são os canecos. Eles são apenas ferramentas que fazem parte da vida. Os canecos que vocês têm em mãos não definem nem mudam a qualidade de vida que vocês vivem. Às vezes, ao concentrarmos somente no caneco, deixamos de saborear o chocolate quente que Deus tem nos ofertado. Lembrem-se sempre disso. Deus proveu o chocolate, Ele não escolhe o caneco. As pessoas mais felizes não são as que têm o melhor de tudo, mas simplesmente as que fazem o melhor de tudo que têm. Viva simplesmente, ame generosamente, cuide-se imensamente, fale bondosamente. Deixe o resto com Deus. E lembre-se, os mais ricos não são os que têm mais, mas os que precisam de muito. Isso daqui foi colocado, eu fiz questão de colocar, porque simplesmente é a causa principal dessa epidemia ou pandemia que existe de doença cardíaca, que culmina com o desequilíbrio espiritual. É aqui que nós, ao invés de sermos, nós privilegiamos o ter, ao invés do ser. E não é muito culpa nossa, é culpa também, mas a mídia provoca isso, que uma pessoa de sucesso, bota lá a propaganda que o camarada de sucesso anda de carrão do ano importado, põe um galanzão e aquilo impregna na nossa mente. Como nós dedicamos muito tempo a essa imagem televisiva, nós vamos sendo conduzidos e vamos conduzindo a nossa vida dessa maneira. E aí vai ter fonte, é claro que nós vamos ter desequilíbrios com isso. Então, eu trouxe aqui, para esse estilo de vida que nós temos, uma receitinha chamada 12 maneiras de ter um infarto feliz. Então, eu vou dar algumas dicas aí para a moçada, né? Para todo mundo ter aí os seus infartinhos em casa, sossegado, tranquilo, feliz da vida. Então, vamos lá. A primeira delas. A primeira dica que eu tenho para trazer, e trouxe aqui: cuide do seu trabalho antes de tudo. As necessidades pessoais e familiares são secundárias. Prestar atenção em família, filho. Gente, menino que está perguntando, papai, ajuda a fazer tarefa, você perde de tempo. Não pode perder tempo com isso. Quem está perdendo tempo com isso não está ganhando dinheiro. Então, essa é a primeira dica que nós temos para trazer. Segunda, trabalhe aos sábados o dia inteiro e, se puder, também aos domingos. Quando não tiver, fala assim, não, só de segunda a sábado, domingo eu vou fazer um biquinho, né? Para comprar um carrinho novo, uma televisãozinha nova. Isso é uma beleza, o coração agradece demais isso aqui. Se não puder permanecer no escritório à noite, leva o trabalho para casa e trabalha até lá para meia-noite, 1h da manhã, 2 da manhã, ou levanta às 3, 4 horas da manhã, que isso é uma bênção para o coração. Ele vai agradecer, vai ser ótimo. E depois, no fim da palestra, eu vou deixar um cartãozinho de cardiologia para cada um que fizer isso aqui. Ao invés de dizer não, diga sempre sim a tudo que lhe solicitarem. Todo mundo que pedir, nós podemos fazer. Não pode não, mas nós vamos fazer. E aí nós fazemos, não devia fazer, desconta na esposa,
desconta no menino que está em casa, que tinha que ter falado não, falou sim, contrariado. É muito melhor que entre duas pessoas ficarem contrariadas que não sejamos nós. É claro, excetuando a falta de caridade. Tem hora que nós devemos ficar contrariados por caridade e clemência à condição do próximo. Ah lá, número 5, a dica número 5, procure fazer parte de todas as comissões, comitês, diretorias, conselhos e aceite todos os convites para conferência, seminário, encontro, reunião, simpósio, etc. Ah não, eu sou presidente do bairro, presidente da associação, vou participar da assembleia. Isso aqui é um caminho bacana também, para o estresse, para infartar precocemente, ficar doido, desequilibrado. Ah lá, número 6, não se dê ao luxo de um café da manhã ou de uma refeição tranquila. Isso aqui é verdade, gente. Tem que levantar, sair correndo, comer qualquer, tomar um cafezinho qualquer. Na hora do almoço, parar uma hora para almoçar. Imagina quanto dinheiro está perdendo. Não podemos fazer isso de jeito nenhum. É comer rapidinho um lanchinho qualquer, uma coxinha, que é frita de preferência, bem saudável para o organismo vai agradecer isso aí, viu? Pelo contrário, não perca tempo e aproveite o horário das refeições para fechar negócios ou fazer reuniões importantes. Vamos para o número 7, não perca tempo fazendo ginástica, nadando, pescando, jogando bola ou tênis, afinal, tempo é dinheiro. Isso aqui é coisa para gente gente que tem tempo, que joga futebol, tênis, então aí o cara tem tempo mesmo. Nunca tire férias, isso é importante. É importante. Não tirar férias e vender elas todo ano para dobrar ali, para comprar uma bobagem qualquer, que normalmente é o que nós fazemos. Raramente a gente faz isso porque tem alguém, ou para salvar uma doença, é para bobagem, para melhorar de um carro bom para um melhor ainda, né? E quem é que disse que é melhor? Olha os canecos e o chocolate, né? Então, você não precisa disso, nunca tire férias, você não precisa disso. Lembre-se que você é de ferro. Eu pus só um lembrete aqui que ferro enferruja. Vamos lá, tem mais 4 dicas importantes aqui, ó. Centralize todo o trabalho em você. Controle e examine tudo para ver se nada está errado. Delegar é pura bobagem, é tudo com você mesmo. Pega tudo que tiver. Só nós que sabemos fazer, ninguém sabe mais nada, e nós criticamos todo mundo, que isso é o sucesso. Sucesso para a gente não ter um amigo, não ter uma amizade saudável e verdadeira, e sobrecarregar-nos, é só estimular as pessoas estão prontas para se sentirem valorizadas, e todo mundo tem uma competência, todo mundo é capaz de fazer alguma coisa bacana. Se a gente souber explorar isso, nós vamos tirar a carga de nós, e vamos fazer o nosso próximo muito feliz. Isso é o que envolve as lideranças. Essas pessoas que ocupam esses cargos importantes devem saber fazer isso muito bem. Se sentir que está perdendo o ritmo, o fôlego e pintar aquela dor de estômago, tome logo estimulantes energéticos e antiácidos. Eles vão te deixar tinindo. Isso aqui é beleza. Deu dor no estômago, omeprazol. Se não estiver dormindo, diazepam, lorazepam, clonazepam, etc. É uma beleza, é fantástico. Ao invés de tirar fezes e falar assim, gente, meu organismo está pedindo água. Deixa eu parar um pouquinho, não vamos ficar dessa falta dessa coisa não. Não, procura um médico e fala, doutor, estou nervoso mesmo, me dá um calmante. Ao invés de nós procurarmos por quê. Ao invés de corrigir aquilo que deveria corrigir, não. Vamos fazer um paliativo, que eu fico dopadão, e vamos tocando a vida do jeito que ela está. 11. Se tiver dificuldades em dormir, não perca tempo. Tome calmante, sedativo e todo tipo. Eles agem rápido e são baratinhos de graça, viu? Tem no postinho de saúde quase todos aqui. 12. E por último, o mais importante, não se permita ter momentos de oração, meditação, audição de uma boa música e reflexão sobre a sua vida. Isso é para crédulos e tolos sensíveis. E repita para si mesmo, eu não perco tempo com bobagem. Isso aqui é a receita que nós vamos encontrar para o desequilíbrio mental, desequilíbrio espiritual infartar. E antecipar a nossa partida. Isso não fui eu que criei. Isso foi criado por um médico. Essa receita aqui, um médico estressado.
que foi fazer uma reflexão sobre a vida dele e botou essas 12 maneiras de ter um infarto feliz. Se nós praticarmos as 12, é 10 anos, tá? É 10 anos de prática disso aqui, está infartado. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, a literatura diz. E aí, se eu infartar, gente, me procura, viu? Me procura. A arte de não adoecer, estou finalizando aqui, tá? Se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos. Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças, como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade, nossos segredos, nossos erros. O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e é uma excelente terapia. Botar para fora com alguém que a gente tem confiança é fantástico. Se não quiser adoecer, tome decisões. A pessoa indecisa permanece na vida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. A história humana é feita de decisões. Para decidir é preciso saber renunciar, saber perder vantagem e valores para ganhar outros. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele. Nós devemos decidir sempre na vida, sempre. Toda decisão pesada, ela deve ser pautada num momento de oração, equilíbrio. A gente divide a folha em dois. Coloca os porquês do sim e os porquês do não, em vários dias diferentes, mas sempre com oração prévia. E o lado que pesar mais forte, a gente decide. E não deixe para que as outras pessoas decidam pela gente. Porque aí vai ter peso, nós vamos ter que culpar a outra pessoa por aquilo que deveria ser uma responsabilidade nossa. O fato de nós decidirmos vai dar credibilidade para aquilo que a gente conseguir de progresso e vai nos dar suporte para saber que nós tomamos decisões erradas. Então nós devemos decidir sempre. Se não quiser adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e aumentam os problemas. Preferem a lamentação, a murmuração, o pessimismo. Melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão. Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe. Somos o que pensamos. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença. Se não quiser adoecer, não viva de aparências. Quem esconde a realidade finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem, quer mostrar-se perfeito, bonzinho, etc., está acumulando toneladas de peso. Uma estátua de bronze, mas com pés de barro. Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital e a dor. Nós não temos que ser fortes ou transparecer fortes, nem para os nossos próprios filhos. Se o filho pergunta: papai, você tem medo? Tem. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de... Os medos que nós tivemos, tem medo de perder um filho. Eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de ter uma doença grave. É expor, porque isso vai dar no verniz daquela criança a capacidade dela entender que nós temos fraquezas e temos defeitos e temos coisas, que nós pais também temos sensibilidade, que nós também temos sentimentos que às vezes não somos o mais forte. Não precisamos de aparência, nós precisamos ter equilíbrio, é diferente. Se não quiser adoecer, aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores. Aceitar ser aceito, acertar as críticas é sabedoria, bom senso e terapia. Se não quiser adoecer, confie. Quem não confia não se comunica, não se abre, não se relaciona, não cria liames profundos, não sabe fazer amizades verdadeiras. Sem confiança não há relacionamento. A desconfiança é a falta de fé em si, nos outros e em Deus.
Se não quiser adoecer, não viva sempre triste. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria recuperam a saúde e trazem a vida longa. A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em que vive. O bom humor nos salva das mãos do doutor. Alegria é saúde e terapia. E muito obrigado a vocês.